Declaro aberta essa sessão ordinária no dia 13 de julho de 2026, às 19 horas. Saúdo aos demais colegas vereadores e vereadoras, aos que nos assessoram nessa casa, aos visitantes e também a todos aqueles que nos assistem nas redes sociais. No expediente do dia temos leitura da ata ordinária 23 de 2026, leitura das mensagens 78, 79 e 80 do Executivo, leitura do ofício 85 de 2026. E na ordem do dia temos análise e votação dos projetos de lei 66, 73, 74, 75, 76, 77 do Executivo. Análise e votação das proposições 97, 98, 99 e 100 do Legislativo. Peço a ajuda da secretária para fazer a leitura da ata. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata de número 23. Aos 6 dias do mês de julho de 2026, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores Adavilson Kitter, time PP, Angélica Belling Varholtz, PP, Cláudia André Tessmer, União, Colmar Nainski, time PP, Edgar Henke, PSDB, Ilvo Burroitz, União, Ingrid Neuschrang Bonoff, PP, Jodelle Walsh-Lesner, PP e Rafael Enhart Rutz, União. Declarando abertos os trabalhos, a presidente da Câmara, vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 22 de 2026, leitura das mensagens 73, 74, 75, 76 e 77 de 2026 do Executivo. Logo após, a presidente anunciou a ordem do dia para a presente sessão. Análise e votação do projeto de lei número 70 de 2026 do Executivo. Análise e votação das proposições 94 e 95 de 2026 do Legislativo. Executado o expediente, dando início aos trabalhos, a presidente colocou em análise e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 70 de 26 de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de bens móveis pertencentes ao patrimônio do município de Arroio do Padre à Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, de Arroio do Padre. A presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei, sem emendas e sem ressalvas. E pediu ao relator da COF, vereadora Adavilson Kitter, time, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei, sem emendas e sem ressalvas. A seguir, colocou em discussão o referido projeto de lei e, logo após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, a presidente colocou em análise e votação as seguintes proposições. Proposição 94 de 2026, vereadora Jodelle Walsh-Lesner, requer patrulhamento na estrada Santa Coleta por toda a sua extensão. Proposição 95 de 2026, vereador Colmar Nainski, time, requer retirada de pedra na estrada municipal próxima à residência de Elton Varholtz, sendo aprovadas pela totalidade dos vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia e das votações, a presidente chamou o vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Edgar Henke, que iniciou saudando a todos. Primeiramente, o vereador parabenizou a presidente da casa, a vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, pelo seu aniversário, e manifestou seus sentimentos à família Leidsky pelo falecimento de Aldo Leidsky, pai do secretário de Saúde e Desenvolvimento Social, Ismael Holtz Leidsky. O vereador relatou sua presença em Esteio, juntamente com o prefeito municipal, secretário da Agricultura e chefe da Agricultura, para receber uma retroescavadeira oriunda de emenda parlamentar da bancada gaúcha, através do deputado Daniel Treziarque. Informou ainda sobre recursos destinados por meio do deputado Pedro Pereira para aquisição de implementos agrícolas e de adubo orgânico, ambos com contrapartida do município, onde comentou
sobre algumas críticas que, quando um vereador busca recursos junto a seus deputados, destacando sempre ser de muita importância. O vereador comentou sobre um pedido que fez ao prefeito municipal para recapeamento no bairro Benjamin Constante. O vereador fez comentários sobre os uniformes escolares, sobre o encontro de motorhomers, o início do campeonato municipal e a seleção da Copa Costa Doce de Futsal, CCDF. Por fim, o vereador falou sobre ter um zelador no centro de eventos municipal. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Câmara deu por encerrada a presente sessão ordinária às 19h45. E para constar, eu, secretária, lavro a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretária, e pela presidente. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a aprovada a ata 23 de 2026. Peço a ajuda da segunda secretária, vereadora Jodelli, para ler a mensagem 78 do Executivo. Uma boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 78 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Encaminho a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 78 de 2026, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2.276, de 13 de julho de 2021, a qual institui o programa Porteira Adentro, com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos administrativos relativos ao recolhimento da contrapartida devida pelos beneficiários. A presente proposta decorre da necessidade de adequar a operacionalização do programa à realidade da execução dos serviços prestados pelo município. Atualmente, a legislação exige o pagamento antecipado da contrapartida, o qual pressupõe estimativa prévia de horas-máquina e materiais. Todavia, essa previsão nem sempre corresponde à efetiva execução, ocasionando eventuais complementações ou restituições de valores, gerando burocracia adicional e atrasos administrativos. Outro aspecto relevante é que, no momento da inscrição, não é possível definir com precisão o equipamento mais adequado para a execução dos serviços, escolha que somente pode ser feita pela equipe técnica durante a realização dos trabalhos, conforme as condições verificadas no local. Soma-se a isso a variação de preços das horas-máquina e dos equipamentos, que impacta diretamente no valor da contrapartida. Nesse contexto, mostra-se complexo exigir o pagamento antecipado. A alteração proposta estabelece que a contrapartida seja recolhida após a conclusão dos serviços, com base nos materiais efetivamente fornecidos, nas horas efetivamente executadas e nos equipamentos efetivamente utilizados, sempre observados os limites máximos previstos na lei. Como garantia ao município, será exigida, no ato da inscrição, a assinatura de termo e compromisso de pagamento, pelo qual o beneficiário reconhece sua obrigação de quitar a contrapartida no prazo de até 30 dias após a conclusão dos serviços. Importa destacar que as alterações propostas não modificam a essência do programa Porteira Adentro, tampouco ampliam benefícios ou reduzem a contrapartida dos beneficiários. Tratam-se exclusivamente de medidas voltadas à eficiência administrativa, compatibilizando cobrança com os serviços e materiais efetivamente utilizados. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público da matéria e os benefícios administrativos decorrentes, submeto o projeto de lei número 03 de 2026 à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Juliano Robos Burroides, prefeito municipal. Peço a ajuda da primeira secretária, vereadora Angélica, para fazer a leitura da mensagem 79. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 79 de 2026, à Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Submetemos à apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei número 79 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e especial ao orçamento vigente.
visando adequar as dotações orçamentárias para a execução dos recursos financeiros transferidos ao Fundo Municipal de Saúde, provenientes de emenda parlamentar estadual destinada ao custeio da atenção primária à saúde, conforme plano de trabalho em anexo. Os recursos serão destinados ao custeio das ações e serviços da atenção primária à saúde, abrangendo despesas de manutenção e funcionamento da unidade básica de saúde, tais como combustíveis, energia elétrica e demais despesas correntes compatíveis com o plano de trabalho aprovado. O projeto de lei contempla duas modalidades de abertura de crédito. O artigo 1º autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias já existentes, destinadas à manutenção e ao funcionamento das ações e serviços da atenção primária à saúde. Por sua vez, o artigo 2º autoriza a abertura de crédito adicional especial, igualmente destinado ao custeio das ações e serviços da atenção primária à saúde, especialmente para despesas com aquisição de combustíveis necessários aos deslocamentos realizados pelas equipes de saúde e ao transporte de pacientes. A abertura deste crédito faz-se necessária em razão à adequação da classificação funcional da despesa, uma vez que o recurso recebido possui destinação específica à subfunção 301, atenção básica. Contudo, a dotação orçamentária existente para essa despesa encontra-se classificada na subfunção 302, assistência hospitalar e ambulatorial, que torna necessária a criação de dotação específica, assegurando a correta classificação orçamentária e a regular aplicação dos recursos. Diante da relevância da matéria e da necessidade de viabilizar a execução dos recursos já ingressados nos cofres municipais, contamos com a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Juliano Robos Burroitz, prefeito municipal. Peço ajuda à segunda secretária, vereadora Jodelli, para fazer a leitura da mensagem 80. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 80 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Submetemos à apreciação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 80 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, visando criar as condições orçamentárias necessárias para a execução dos recursos financeiros provenientes de emenda parlamentar estadual destinada ao fortalecimento da patrulha agrícola do município. A abertura de crédito tem como fonte de recursos o excesso de arrecadação decorrente da transferência do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do convênio FPE número 2623 de 2026, celebrado com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, cujo objeto consiste na aquisição de uma grade aradora para o atendimento dos produtores rurais do município. O convênio que acompanha o presente projeto de lei prevê o repasse estadual no valor de R$ 50 mil, já transferido ao município no início deste mês. Registra-se que o município participará da execução do objeto mediante contrapartida financeira no valor de R$ 133,33, o qual já possui previsão no orçamento municipal vigente, razão pela qual não integra o presente crédito adicional, destinando-se este exclusivamente à inclusão dos recursos oriundos da transferência estadual. A aquisição do equipamento permitirá o fortalecimento da patrulha agrícola municipal, ampliando a capacidade de atendimento aos produtores rurais e contribuindo para o desenvolvimento das atividades na agricultura. Dessa forma, considerando a necessidade de adequação do orçamento municipal para viabilizar a execução do convênio e a aplicação dos recursos transferidos, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Juliano Robos Burroitz, prefeito municipal. Encaminho os projetos lidos para as comissões permanentes para os devidos trâmites legais. Passo agora a fazer a leitura do ofício 85 de 2026. Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, plenário Arno Buttermont, Gabinete da Presidência.
ao plenário. Assunto: retirada do projeto de lei 2 de 2026 do Legislativo, de autoria do vereador Adavilson Kittertim. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, no uso de suas atribuições regimentais, comunica ao plenário que recebeu o ofício do vereador Adavilson Kittertim, por meio do qual solicita a retirada do projeto de lei número 2, de 31 de março de 2026, que declara a instituição tradicionalista Piquete Querência Amada do município de Arroio do Padre, Rio Grande do Sul, como patrimônio cultural, imaterial e gaúcho, de grande importância e relevância para o interesse público, e dá outras providências. Dessa forma, a mesa diretora leva ao conhecimento do plenário o pedido formulado pelo vereador Adavilson Kittertim para que sejam adotadas as providências regimentais cabíveis quanto à retirada da referida proposição. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ingrid Neustrank-Bonoff, presidente da Câmara de Vereadores. Peço a ajuda da primeira secretária que leia o ofício 29 da Secretaria de Educação. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Ofício número 29 de 2026. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, senhora Ingrid Bonoff. Assunto: resumo dos fatos relativos à aquisição dos uniformes escolares. Prezada senhora presidente, em atenção ao dever de transparência da administração pública e com o objetivo de prestar esclarecimentos à Câmara Municipal de Vereadores, apresentamos o resumo dos fatos relacionados ao processo licitatório destinado à aquisição de uniformes escolares. As medidas administrativas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, desde a realização do certame até a situação atual. O registro de preços número 51 de 2025 teve como objetivo a contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes escolares. A empresa Clique Tudo Baby Limitada, inscrita no CNPJ número 52.713.533/001-14, primeira colocada no certame, iniciou a execução contratual e realizou a entrega de parte dos uniformes. Entretanto, durante a conferência do material, constatou-se que diversas peças apresentavam defeitos de fabricação e de bordado, estando em desconformidade com as especificações exigidas no edital e no contrato. Após contato com a empresa, esta informou que, em primeiro momento, que solicitaria à transportadora a coleta integral dos materiais entregue. Contudo, poucos minutos depois, encaminhou novo documento comunicando sua desistência do fornecimento e informando que deixaria os uniformes já entregues, peças com defeito, em caráter de doação ao município. Diante da desistência da empresa e da impossibilidade de prosseguimento da contratação, foi convocada a empresa Confexul Uniformes Limitada, inscrita no CNPJ número 34.264.954/001-23, na condição de fornecedora remanescente da ata de registro de preços. No entanto, a empresa recusou-se a assumir a execução do objeto nas mesmas condições estabelecidas na ata. Em razão desses fatos, foram instaurados os respectivos processos administrativos para a apuração das condutas das empresas envolvidas e a adoção das medidas administrativas cabíveis, observando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Cabe salientar que as informações referentes ao andamento dos processos administrativos e as providências adotadas pelo município para a aquisição dos uniformes escolares foram repassadas às famílias dos estudantes
por intermédio das unidades escolares da rede municipal de ensino, garantindo a transparência das ações e mantendo os pais e responsáveis devidamente informados. Considerando a impossibilidade de atendimento da demanda por meio do Registro de Preços número 51 de 2025, o município promoveu a realização de novo procedimento licitatório, por meio do pregão eletrônico número 46 de 2026, cujo objeto permaneceu sendo a contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes escolares. O certame foi concluído com a definição da empresa vencedora, que se encontra atualmente na fase de envio dos mostruários para análise e aprovação. Após a aprovação dos modelos, será iniciada a produção e, posteriormente, o fornecimento dos uniformes escolares destinados aos estudantes da rede municipal de ensino, sendo que para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Raquel Schaeffer, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Passamos agora para a análise e votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 66 de 2026 visa a alteração do quadro de servidores públicos municipais mediante a criação de mais uma vaga para cargo de agente administrativo, a ser lotado na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças, Gestão e Tributos. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 66 de 2026, referente ao projeto de lei número 66, de 19 de junho de 2026. A comissão, reunida nesta data com os membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Uma boa noite a todos. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 66 de 2026 do projeto de lei 66/19/6 do Poder Executivo. A comissão reunida nesta data com os membros presentes no uso de suas atribuições analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 66 de 2026 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei 66 de 2026. Vereador Cláudio. Boa noite, presidente, vereadora Ingrid, demais colegas vereadores, os que nos assessoram nessa casa, aos visitantes e também quem nos assiste através das redes sociais. Esse projeto está tramitando algumas semanas aqui na Câmara, parou na nossa comissão lá, na Comissão de Orçamento e Finanças, onde primeiramente se constatou um erro num anexo que foi pedido para ser feita a correção. A correção feita e na outra reunião botamos em discussão na comissão e tinha algumas dúvidas em torno desse projeto. Encaminhamos ofício ao Executivo, convocando o prefeito municipal, a secretária de administração, que se fizeram presente hoje, prestaram esclarecimentos em torno desse projeto. E aí, com o projeto alinhado, foi aprovado pela comissão e veio aqui à mesa. Era simplesmente para fazer um esclarecimento, porque me parece que tem pessoas interessadas no andamento do projeto e aí já questionavam o que estava acontecendo, mas nós das comissões, nós temos o dever de fiscalizar, olhar e constatando algum erro ou algum alinhamento que falte no projeto, é dever nosso fazer ele ficar bem alinhado para depois colocar ele à disposição da mesa para não causar danos futuros. Seria isso, presidente. Vereador Edgar. Então, boa noite a todos. Eu acho que
a nossa comissão CCJ, ela tinha passado já há algumas semanas, né? Que nem falou o vereador Cláudio aqui. Eu acho que a COF é responsável por isso, como houve um erro no impacto orçamentário financeiro. Então, se devolver o projeto para lá, eu acho que isso é atribuição da COF fazer. E mais alguns questionamentos, né, surgiram na última reunião da COF, onde chamaram, então, convidaram, na verdade, o prefeito e a secretária de administração para que fizesse alguns esclarecimentos. Primeiramente, eu sempre me posicionei contra, até porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de austeridade hoje, um momento difícil que se passa, principalmente no setor agrícola, e as pessoas sabem que o nosso município é um município agrícola, e isso vai refletir no valor adicionado, vereador Rafael, lá na frente, né? Só na questão da comercialização do fumo, o leite que vive sua crise, eu acho que todo o setor agrícola vive sua crise, e isso reflete lá na frente, né, com a diminuição dos recursos recebidos, do valor adicionado em cima do setor primário. Também em face da reforma tributária que está por vir, e a gente teve aqui numa discussão da própria LOA, onde o prefeito foi questionado, e naquele momento se tinha uma ideia que reduziria em R$600 mil o valor a receber a partir do ano que vem, com a reformulação e com a nova reforma tributária. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento em colocar pessoas e mais pessoas. Mas como o prefeito e a secretária tiveram aqui, eu acho que colocaram que era fundamental, mudança de sistema, muitas coisas que tem que se adequar, e o setor de compras é um setor essencial para a prefeitura, onde muitas vezes as coisas trancam. Então, eu até revi, né, com essa explicação, dizendo da mudança, vereador Rafael, que, então, sim, eu me posiciono a favor do projeto, mas a gente tem que ter um pouco de austeridade e puxar o freio de mão um pouquinho, encher, acho que a prefeitura de gente. E, às vezes, é melhor ter qualidade do que muita quantidade. Era isso, senhora presidente. Vereador Rafael. Boa noite, vereadora presidente Ingrid. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assessora, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Só para complementar, né, eu era contra também a contratação de mais gente, que nem complementando o que o vereador Edgar e o vereador Cláudio falaram. Mais gente lá dentro, trabalhando, né? A gente não sabia da necessidade, se era realmente necessário. Então, como o vereador Edgar falou, eu acho que é um momento de cautela que a gente tem que ter, e como somos fiscalizadores, né, fizemos a nossa parte em chamar o prefeito, em chamar a secretária para prestar alguns esclarecimentos. Nos esclareceram, da minha parte, esclareceram a minha dúvida, e pelo que eles nos falaram, nos constaram ali que é realmente necessária essa pessoa. Então, eu era contra, mas com a explicação que o prefeito e a secretária deram na COF, na comissão onde eu faço parte, hoje, né, vou a favor ao projeto, mas com cautela para os próximos, porque são tempos difíceis que estão por vir aí. Seria isso, presidente. Vereadora Adapilson. Também quero explanar um pouco sobre esse projeto de lei. Foi mencionado pelos vereadores, né, que às vezes é melhor qualidade dentro de um setor, mas a partir do momento que a pessoa ela passou num concurso, ela já demonstrou ali que ela é qualificada, né, que ela tem qualidade, né? Então isso aí já mostra que realmente a pessoa é qualificada para exercer determinado cargo. A questão de tempos difíceis, sim, ninguém pode discordar que a gente vive e ainda vai viver alguns dias bem complicados, né? Mas o que a crise instalada no agro,
né, os pisos que vêm de cima para baixo, principalmente no magistério, em outros lugares também. É uma obrigação que o município tem que cumprir, mas a gente também não pode olhar só para o rio, a gente precisa olhar para o outro lado do rio. Dificuldades existem, problemas existem, mas demandas também existem dentro do Poder Executivo. Trâmites precisam ser feitos e precisam ser agilizados. Como já foi dito aqui também, ainda mais sendo por um setor de compras, se o setor de compras tropeça, todo o município cai, né? Toda a população, ela sente, se faltar peça, se faltar filtro, se faltar combustível, tudo passa pelas compras. Então, acredito que isso aí, como o município, felizmente, né, de longos anos, tem um conforto financeiro, a gente ainda está dentro de uma margem, podemos dizer, bem tranquila, mas declaro também já o meu voto favorável a esse projeto de lei. Não havendo mais discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 66, de 19 de junho de 2026. Altera a lei municipal número 961, de 30 de outubro de 2009, criando mais uma vaga para o cargo de agente administrativo. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. E artigo 5º. Em votação. Aprovado. O projeto de lei 66 de 2026. Projeto de lei 73 de 2026 visa autorizar a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício vigente, destinado ao reforço de dotações orçamentárias necessárias ao atendimento das despesas com a remuneração dos profissionais do Magistério Público Municipal. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 73/2026, referente ao projeto de lei número 73, de 1º de julho de 2026. A comissão, reunida nesta data com seus membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 73 do projeto de lei 73 de 01/7/26. A comissão, reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 73/26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei 73. Não havendo discussão, peço a ajuda da secretária para colocar em votação artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 73, de 1º de julho de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2026. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. E artigo 3º. Em votação. Aprovado o projeto de lei 73 de 2026. Projeto de lei 74 de 2026 tem por finalidade alterar a lei municipal número 962, de 4 de novembro de 2009, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal, visando adequar o vencimento básico dos profissionais do magistério ao piso salarial profissional nacional, em conformidade com a Lei Federal número 15.437. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer 74/2026, referente ao projeto de lei número 74, de 1º de julho de 2026.
Comissão reunida nesta data, com os membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 74 do projeto de lei 74, de 1º/7 do Poder Executivo. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 74 do 26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto 74. Não havendo discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 74, de 1º de julho de 2026. Altera a lei municipal número 962, de 4 de novembro de 2009, para adequar o vencimento básico dos profissionais do Magistério Público Municipal ao piso salarial profissional nacional e da outras providências. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. E artigo 5º. Em votação. Aprovado o projeto de lei 74 de 2026. Projeto de lei 75 de 2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, destinado à inclusão de recursos financeiros provenientes de transferência do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do Fundo Estadual de Defesa Civil, Fundec-RS. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 75/2026, referente ao projeto de lei número 75, de 1º de julho de 2026. Comissão reunida nesta data com os membros presentes nas suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e o aprovou por unanimidade, com emenda redacional supressiva, retirando-se a mensagem retificativa, se tendo em vista que a mensagem original não havia sido lida em sessão. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 75 do projeto de lei 75, de 1º/7 do Poder Executivo. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando a razão da sua aprovação o parecer 75 do 26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto 75 de 2026. Não havendo discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da primeira secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 75, de 1º de julho de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal de 2026. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. E artigo 3º. Em votação. Aprovado o projeto de lei 75 de 2026. Projeto de lei 76 de 2026 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, com a finalidade de incluir recursos provenientes de transferência do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, destinados à execução do programa RS Qualificação Recomeçar, nos termos do convênio 14.073 de 2026, firmado com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado do Rio Grande do Sul. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 76 de 2026, referente ao projeto de lei número 76, de 1º de julho de 2026. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer.
Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 7.6 do projeto de lei 7.6 de 1º/7 do Poder Executivo. A comissão, reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 76 do 26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei 76. Não havendo discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 76, de 1º de julho de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2026. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. E artigo 3º. Em votação. Aprovado o projeto de lei 76 de 2026. Projeto de lei 77 de 2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso do Centro de Eventos Doroteia Cosmic Bus para a realização dos jogos, competições e eventos esportivos da Seleção Municipal de Futsal de Arroio do Padre e da outras providências. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 77 de 2026, referente ao projeto de lei número 77, de 3 de julho de 2026. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade, com emenda redacional supressiva nos artigos 10º, 11º e 13º, retirando o símbolo indicador ordinal, lendo-se artigos 10, 11 e 13. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 7.7 do projeto de lei 77 de 3/7 do Executivo. A comissão, reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 77 do 26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto 77. Não havendo discussão, coloco em votação, artigo por artigo, com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 77, de 3 de julho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso do Centro de Eventos Doroteia Cosme Bus para a realização de jogos, competições e eventos esportivos da Seleção Municipal de Futsal de Arroio do Padre e da outras providências. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Em votação. Aprovado. Artigo 9º. Em votação. Aprovado. Artigo 10. Em votação. Aprovado. Artigo 11. Em votação. Aprovado. Artigo 12. Em votação. Aprovado. E artigo 13. Em votação. Aprovado o projeto de lei 77 de 2026. Temos vereadores... Aliás, desculpa. Passamos agora às proposições. Proposição 97 de 2026. Vereador Edgar Henke, a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Requer limpeza e desobstrução de desaguador que adentra a propriedade lavoura de João Antônio Barbosa Guido, localizado na Estrada dos Ramires. Com a palavra, o vereador proponente. É um desaguador, né, que ele recebe bastante água, visto que é longa a extensão de água que cai nele. E ele
entra para a lavoura do proprietário lá, do Toninho, e numa curva de nível da lavoura dele, que ele permitiu para que se fizesse isso, com a gente tendo um acordo para que se fizesse sempre a limpeza dessa curva e desse desaguador. E hoje ele está obstruído e a água está entrando para a lavoura dele. Então, como aquele local não tem outro lugar onde fazer o desaguador, tem que ser naquela curva para desaguar, senão fica água empoçada, né? Ela não tem para onde ir, então a gente pede, através da proposição, para que se faça a limpeza e desobstrução daquele desaguador. Era isso. Em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovada a proposição 97 de 2026. Proposição 98 de 2026, vereador Cláudio André Tessmer, Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, requer conserto de bueiro na estrada 1º de Maio, próximo à propriedade da senhora Liane Nuremberg. Com a palavra o vereador proponente. Esse pedido foi feito pela própria senhora Liane, tendo em vista que já faz algum tempo que aquele cano está quebrado e se formou uma cratera, um buraco no lado de baixo, para não causar mais transtornos e dar segurança aos usuários daquela estrada lá, pede-se o atendimento desta proposição. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação a proposição. Aprovada a proposição 98 de 2026. Proposição 99 de 2026, vereador Cláudio André Tessmer, requerimento à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, requer que seja arrancado o capim-elefante na estrada 1º de Maio, próximo à propriedade da senhora Liane Nuremberg. Com a palavra, o vereador proponente. Da mesma forma, ela pediu que aquilo era para ser arrancado lá, porque ele fecha a via e ele está numa faixa de domínio da estrada, né? Então não impossibilita a Secretaria de Obras fazer esse serviço. Ela até deu a ideia, poderiam até colocar para fechar aquele buraco que causou no lado de baixo do bueiro, mas isso a gente deixa para análise dos profissionais da área lá, da Secretaria de Obras, se vão colocar alguma pedra ou alguma coisa. E ela ainda destacou que ali tem uma tapera, que ela fica bem próxima, encostada na estrada, né? E, por vezes, quando passa a roçadeira, tem dificuldade de fazer aquela limpeza, podendo até causar algum incidente. E com isso ela fez esse pedido, era para encaminhar para a remoção desse capim. Seria isso. Em discussão a proposição. Coloco em votação a proposição. Aprovada a proposição 99 de 2026. Proposição 100 de 2026, vereador Cláudio André Tessmer, a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, requer que seja feita readequação com retirada do canteiro central no entroncamento da estrada 29 de abril com a estrada Picada Bonita. Com a palavra o vereador proponente. Essa proposição já tinha feito tempos atrás e aí não foi realizado o serviço e as pessoas me cobram. Tem pessoas ali que trafegam todos os dias e tem que fazer aquela conversão com o carro vindo na 29 de abril e dobrar à esquerda para entrar na Picada Bonita. E ali é um triângulo. Um carro já tem uma dificuldade para não entrar na contramão. E aí imagina um caminhão. Ainda esse ano eu já fiz um pedido para recolocação da placa de pare lá e ela não foi colocada ainda. E nessa mesma roda de conversa, um senhor lá me comentou que ele vinha vindo tranquilo na preferencial, que é a 29 de abril, e um outro carro, de repente são pessoas que não conhecem a estrada, e é uma linha reta da Picada Bonita, quase bateu nele e ainda
queria discutir com ele, que ele teria entrado, né? Por isso que é tão importante a sinalização da estrada e dar uma adequação boa para fazer a manobra com segurança quando se precisa fazer esta conversão. Seria isso, presidente. Em discussão a proposição? Em votação a proposição? Aprovada a proposição 100 de 2026. Temos vereador para uso da palavra, vereadora Davilson Kittertim. Cumprimento a presidente, demais vereadores, servidores, a população que sempre nos assiste e acompanha aqui a transmissão da Câmara nas redes sociais. Quero falar de um assunto. Semana passada, o Poder Executivo do nosso município recebeu o convite para uma audiência pública na Câmara Municipal de São Lourenço do Sul, o qual também foi estendido o convite à minha pessoa, através do vereador William, né? E me fiz presente nessa audiência pública lá. Quero parabenizar ao propositor, vereador William, por abordar um tema de extrema importância. Agradecer a todos os vereadores daquela Casa Legislativa, daquele município, aos servidores e todos aqueles presentes lá, da forma respeitosa e carinhosa que fui recebido naquela Casa de Leis daquele município. A audiência pública tratava do assunto aí de uma futura implantação do plantão 24 horas no Hospital São João da Reserva, no interior ali do município de São Lourenço do Sul. Nosso município foi convidado para que no futuro se estudasse a possibilidade de se formar um convênio para que os pacientes do nosso município aí de baixa e média complexidade pudessem ser direcionados ali para o Hospital São João da Reserva e automaticamente desafogar o PS de Pelotas. Também foi debatido a legalidade disso, as condições. Tiveram presentes os diretores daquele hospital e eles relataram que eles precisam de um recurso extra no valor de R$110 mil mês para que o hospital venha a operar no plantão 24 horas SUS, porque recebem aí, se não me falha a memória, R$68 mil do governo do estado. Conversando com vereadores lá do município, levantei alguns questionamentos de talvez se estudar a possibilidade de uma readequação regional das referências de saúde do nosso município. Nosso município tem referências em Piratini, tem referências em Jaguarão, tem referências em Canguçu, São Lourenço, várias outras referências, e algumas delas poderiam ser relocadas, claro, se a Secretaria de Saúde do Estado assim atendesse o pedido, para o Hospital São João da Reserva. Reduziria custo para o nosso município, o deslocamento seria muito mais rápido, porque hoje estamos a 30 e poucos quilômetros do Hospital São João da Reserva. E também, por surpresa, o que os diretores lá nos passaram, que o Hospital da Reserva tem um bloco cirúrgico com capacidade de fazer transplante de coração. É um centro lá no interior, mas com uma qualidade que não perde nada para nenhum hospital grande. Também levantemos a possibilidade, como foi feito aqui pelos vereadores já no ano passado, nesse ano de novo, as emendas impositivas para compra de exames e consultas. O hospital também tem condições de entrar nesse trâmite e que alguns exames, algumas consultas que precisam ir para as outras cidades, também poderia ser feito no Hospital de São João da Reserva, porque já tem vários exames sendo oferecidos e
bem próximo agora, já está para chegar o tomógrafo do Hospital São João da Reserva. Então, a gente também vai ter a tomografia no interior de São Lourenço. Então, com certeza, a gestão do município de São Lourenço, os diretores daquele hospital estão de parabéns, porque também disseram que vai ser entregado a nova lavanderia e o novo refeitório também nos próximos dias. Então, lá se levantaram assuntos bem importantes que podem vir a contribuir para os nossos munícipes. Tive em conversa também com o secretário do nosso município, reforcei o pedido aí, junto a ele, das 2 proposições que eu tramitei nessa casa aqui, com o pedido de estudo de viabilidade de criação de 2 projetos de lei, uma que trata do incentivo da distribuição de mudas frutíferas para os moradores do nosso município, e também do projeto que trata da retenção do incentivo agrícola para os moradores que têm a necessidade aí de ter as galerias para a passagem de animais. O vereador Ilvo, esses dias, fez um requerimento pedindo uma galeria. Esse requerimento eu já havia feito ele lá em 2021, mas não se foi possível atender esse pedido. E como esse ano a gente tem as indicações aí para as emendas, das emendas impositivas para compra de galerias, talvez essas galerias possam ser compradas e instaladas, mas para evitar benefício para umas e outras pessoas, que se talvez venha esse projeto de lei para a Casa de Leis, para que a população que precisa realmente dessas galerias possa entrar com uma contrapartida, não precisando tirar dinheiro do bolso, somente tendo aí a retenção do incentivo agrícola. Acredito que esses 2 projetos vêm a calhar, porque essas galerias são de extrema importância. Agora, há poucos dias, no local onde o vereador Ilvo fez o requerimento, teve acidente de moto, né, com os animais, e por se tratar perto de pontos turísticos, há uma necessidade grande, não somente naquele lugar, em outros vários pontos do nosso município. Então, com certeza, esse projeto de lei vai vir para essa casa, se o Poder Executivo assim entender. Também já vou deixar protocolado hoje aqui uma proposição, né, para a semana que vem, né, pedindo ao Poder Executivo do nosso município um pedido de estudo de viabilidade de criação de mais um ponto de captação de água no nosso município, porque sabemos que ainda tem regiões do nosso município que não tem o fornecimento de água, e a gente sabe que os poços artesianos vêm sendo uma frustração e um dinheiro que não está trazendo resultado para a população, né? Então, já tive em conversa também com o prefeito, dando uma sugestão para ele de um ponto onde poderia ser feito essa captação, e com certeza talvez a compra de um terreno próximo, para que também seja feito o tratamento e fique próximo dos locais onde há uma deficiência maior de recursos hídricos nas épocas de seca. Também, já aproveitando, ainda não é o dia do colono e do motorista, mas já estamos no mês das festividades dos colonos e dos motoristas, essas 2 classes tão importantes para o nosso país. Parabenizar a todos aqueles que fizeram eventos na data de ontem, homenageando aí os colonos motoristas. Então, desde já também já um parabéns aí e força a todos os colonos e motoristas. Também falar da tramitação, projeto de lei, pedir para retirar. Foi lida a mensagem do projeto de lei alguns dias atrás, projeto de lei 02, do Piquete Querência Amada. Esse projeto de lei com certeza vai voltar à tramitação na semana que vem, com nova mensagem e novo projeto de lei, agora sim com todos os dados, a CNPJ, tudo certinho, Piquete Querência Amada agora legalizado com CNPJ, então está de parabéns a entidade, o Piquete Querência Amada, e com certeza a gente vai tramitar esse projeto de lei, e acredito, tenho certeza que vai ser aprovado pelos vereadores, reconhecendo ali o pessoal que mantém a tradição gaúcha viva em nosso município. Também outros projetos de lei, na sequência, a gente vai tramitar aí também nessa Casa de Leis. Eu fico feliz, né, de vir aqui, poder trazer um pouco do que a gente está tentando ou está fazendo
para que as coisas melhorem dentro do município de Arroio do Padre. E também ainda queria relatar uma coisa que às vezes deixa a gente chateado, né? A gente teve há poucos tempos, já acredito que é a terceira ponte no nosso município, que está sendo feita praticamente 100% pelo Poder Executivo do nosso município, onde havia uma obrigatoriedade de duplicidade de colaboração do município vizinho. A gente teve a ponte próximo ao Valdir Denze, que com muita luta foi feita agora, e foi com muita luta que conseguimos apenas algumas estacas do município vizinho. Todo o resto foi feito aí pela secretaria do nosso município. E o que deixa a gente bastante chateado, deixa a gente bastante triste, que a gente vê as redes sociais, tem bastante pessoas que foram lá e desceram a madeira sobre aquela ponte, né? Desceram o pau, criticaram, né? Foram infelizes em alguns comentários, né? Eu espero que essas pessoas voltem às redes sociais e agora também reconheçam o trabalho que foi feito pelo município. Também aquelas pessoas, eu não viajo tanto de ônibus, mas tem pessoas que viajam e contam para a gente, né? Era o assunto da ida e era o assunto da volta dentro dos ônibus da ponte. Tomara que essas mesmas pessoas agora voltem e comentem que a ponte agora está pronta e pode ser usada por todos do nosso município e todos aqueles que precisam, que aquela estrada ali é uma estrada que corta e corta bastante caminho. Então, tomara que agora a enchente não venha estragar ela novamente e ela seja de bom uso para o nosso município. Não vou me alongar mais, porque ontem até uma pessoa me disse, né, que é mais fácil a pessoa que canta a música errar do que aquela que escuta, né? Então, às vezes, quanto menos a gente falar, menos chance a gente tem de errar. Desejo, então, uma boa noite a todos que nos assistem e, se precisarem, a gente fica sempre à disposição da população no que a gente puder ajudar. Muito obrigado. Temos mais vereador inscrito para o uso da palavra. Vereador Edgar Henke. Boa noite a todos. Senhora Presidente, em seu nome, quero cumprimentar demais vereadoras, vereadores, pessoal que trabalha e assessora esta casa, também a Emily, que está junto aqui com o Rogério hoje. Também já aproveitar e dar os parabéns para a Emily. Não sei se ela já foi, mas nos proporcionou um café aqui, então dá os parabéns aqui, deixar registrado aqui na tribuna desta casa. Também o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, é sempre importante, né? A gente poder trazer aqui nossos questionamentos, nossos pensamentos, nossos debates. E também agradecer ao Executivo pela resposta que eu cobrei aqui na semana passada, em questão dos uniformes. Agradecer que a resposta já veio essa semana. Espero que resposta de proposições também venham a esta casa, vereador Cláudio. Que a gente acho que recebeu até a 53 e nós já estamos na 100. E a gente não recebeu desde a 53, não recebeu resposta de proposição. Vereadora Wilson, só quero complementar também a sua fala. Eu acho que é de grande valia essa reunião que teve lá no Hospital da Reserva. Nós, em 2021, quando o governo, nós estivemos lá. Não sei se continua o mesmo presidente lá do conselho, o Luizinho Salvo, deve ser ele, do frigorífico Coqueiro. Né? Um hospital que sempre foi, nos últimos anos, através da John Deere lá, que tinha o Herman, Paulo era da John Deere, um dos superintendentes da John Deere, então recebeu muito recurso da John Deere. E a gente também, na época já, Paulo Herman, a gente conseguiu visualizar lá, né, quão bem de equipamentos está aquele hospital. Infelizmente, e a gente tentou lá fazer um convênio para realização de exames, de alguma coisa lá, mas nada andou
até porque a gente deixou encaminhado lá com eles, e o administrador lá ficou de encaminhar para nós, administração, né, o que era necessário, e ficou, né. Depois, no ano seguinte, o administrador saiu e nada ficou. Nada veio para a administração para fazer o tal convênio, né, que não era, na verdade, esse o objeto do pronto atendimento, mas era realização de exames lá naquele hospital. Então, se tratou isso lá. Que bom que tivesse, mas o governo do estado ele reconhece, como São Lourenço tem 2 hospitais, e o hospital da cidade, lá de São Lourenço, ele que é o referência. Então, o governo do estado não pode dar 2 referências no município, foi nos relatado aquela vez, então, por isso, ele precisa ter referência para poder ter esse convênio. Então, eu acho que de grande importância, né? Infelizmente, eu acho que os demais vereadores não foram convidados. Eu tive em conversa com o vereador de Turuçu, o vereador William esteve lá na Câmara de de Turuçu, convidando todos os vereadores lá. E eu sei que ele esteve aqui com o prefeito, né, e não esteve, eu acredito que ele não esteve na Câmara aqui, convidando todos os vereadores. Gostaria de ter ido também. É para saber, né, desse convênio, a gente tem algumas informações de como funcionaria, e alguns questionamentos que a gente gostaria de ter feito. Saber se o pronto atendimento ele será, como foi relatado aqui, feito via SUS, vereador Cláudio. E se a pessoa tiver que ficar internada, vai ficar pelo SUS ou vai ter que ficar particular? Então tem certas coisas. Não adianta levar lá para o pronto atendimento, depois vai tirar para o pronto-socorro de Pelotas. Então também não adianta nada, e o município pagar um convênio. Então são certas coisas que a gente também tem que ver na assinatura desse convênio. Mas isso é um assunto para ser levado adiante, eu acho que e bem debatido, né, que isso não é de hoje para amanhã que vai acontecer. Mas eu quero trazer um outro assunto. Eu nem queria trazer outro assunto, era esse que eu queria trazer hoje, a esta casa, e eu não queria trazer esse assunto para cá. Eu queria estar aqui discutindo plano diretor que precisa ser atualizado esse ano. Eu queria aqui estar debatendo e discutindo plano municipal de educação que precisa ser feito esse ano, né? O plano nacional já foi aprovado desde janeiro, fevereiro. Então a gente precisa fazer o nosso plano. Isso que eu queria debater e estar discutindo aqui nesta casa. Mas não é isso, eu quero aqui, eu fui citado, então eu poderia ter ido para a rede social me defender. Mas não vou fazer, não vou lacrar em rede social. Acho que não faz parte. Onde eu fiz um comentário na entrega de um veículo caçamba essa semana, né, e depois eu fui rebatido na rede social, onde eu fui citado, então eu tenho obrigação também de me defender. Se eu não me defender, eu estou de acordo com aquilo que foi relatado ali. E onde o prefeito diz, eu não tinha informação sobre aquela emenda impositiva, que eu estava mal informado. Olha, eu acho que informação eu tenho bastante. Mais do que o prefeito imagina. E eu soube também, eu até gostaria de saber se a COF, que é responsável pelo orçamento e finanças, a nossa comissão, vereador Cláudio, qual é o senhor presidente, os integrantes da COF, se eles receberam o ofício de remanejamento. Sei que esta casa recebeu o ofício 244 e eu não fui sabedor. Eu não sei se os demais vereadores, provavelmente os de oposição, que são considerados oposição, não souberam do ofício 244. Foi recebido em novembro, tá, para remanejar aquela emenda impositiva. 4 de dezembro, através do ofício 182, o presidente desta casa, vereador Adavilson, ele respondeu que deu o ok, poderia remanejar. Presidente da casa, não a bancada do PP,
nem os vereadores daquela emenda impositiva autorizaram. Foi o presidente da casa que autorizou remanejar. Como é que se remaneja, Rogério, Emily, vocês que são jurídicos, como é que se remaneja uma emenda impositiva? De ofício? Eu gostaria de saber, o mero ofício serve para remanejar? Não. Se remaneja dentro da LOA. Qual é o cronograma das emendas impositivas? A gente indica no ano anterior, para o ano seguinte, uma vez homologada a LOA, o prefeito forma uma comissão de avaliação, se realmente tem viabilidade técnica as emendas impositivas, tem 120 dias, mais ou menos, para retornar a esta casa, dizendo se tem viabilidade técnica ou não as emendas impositivas dos vereadores. E o vereador tem 30 dias para responder se ele concorda com o remanejamento. E para que ele quer remanejar. A partir disso, é lançado um projeto de lei de alteração da... Quando eu falo LOA, muitas pessoas talvez não sabem o que é, Lei Orçamentária Anual. Remanejado dentro da Lei Orçamentária Anual, onde é alterado o objeto. Se ele não for executado dentro do ano, ou pelo menos em parte, mas for empenhado, ele fica em restos a pagar para o próximo orçamento. É assim que funciona. Não é um mero ofício que vai remanejar uma emenda impositiva nossa. E aí, para nossa surpresa, eu não estou discordando aqui da compra do bem, porque eu votei a favor da compra do bem. Todos nós votamos a favor da compra do bem, que era um caminhão caçamba, mas na LOA de 2026. E o recurso da emenda impositiva da bancada do PP e dos vereadores do PP, ela não foi incluída. Uma emenda impositiva, quando ela não é executada nem empenhada na virada do ano, ela volta para o caixa único da prefeitura sendo superávit financeiro. E ela caduca. Não existe mais emenda impositiva. Aí nós recebemos, durante o nosso recesso parlamentar, projeto para compra de uma caçamba, dia 30 de janeiro. Entrou no dia 13 de fevereiro aqui nesta casa, lido nesta casa, aprovado por unanimidade dos vereadores, onde diz lá no artigo 3º, como é que vai se pagar essa caçamba? Qual é a fonte de recurso? Superávit financeiro, exercício 2025, recursos não vinculados a impostos. R$720 mil, uma abertura de crédito. Porque se tivesse emenda impositiva, era R$420 mil. E a gente abriria o crédito, mais os 300 que já estavam garantidos pela emenda impositiva. É esse o trâmite. Então, na verdade, o que houve? Um ofício e uma tentativa de maquiar um orçamento de 2026. Nós fomos enganados em aprovar um projeto com superávit financeiro, mas lá, por ofício, em um acordo com a bancada, nós remanejamos de boca a emenda de vocês para a compra da caçamba. Não é assim que funcionam as coisas nesta casa, vereadora Adavilson. Isso é uma casa de leis. E leis estão aqui para ser cumpridas. E aí eu fui chamado de desinformado. Aí foi me comparar com a entrega da nossa ambulância. Não, que eu não gostei, mas não deveria ter chamado nenhum vereador. Se foi recurso livre, eu chamo a todos ou não chamo a nenhum. Foi aprovado aqui nesta casa recurso livre. Ou chama a todos ou não chama nenhum. Vereador Colmar, vereador Ingrid. Eles nem eram da bancada do PP e nem tiveram naquela emenda de 2024. Não eram nem vereadores. Era o vereador Deoclésio, o prefeito Juliano, vereadora Martina, vereadora Angélica, vereadora Abilson, vereadora Jodelli. E aí foi comparar com a nossa entrega da nossa ambulância, que a gente fez
vereador Cláudio fez a emenda impositiva, se juntamos e entregamos 311 mil para dizer para comprar aquele bem, pagos com recurso de emenda impositiva. E eu vou citar aqui todos os empenhos, são 7 empenhos. Empenho 3048, 3049, 3050, 3051, 3052 e 3053. O 3054 é o empenho da contrapartida da prefeitura. Tudo descrito. Empenho da bancada do PSDB, empenho da bancada do vereador Edgar, empenho da bancada do União, empenho do vereador Cláudio, empenho do vereador Rafael, empenho do vereador Ilvo. E empenho da prefeitura à contrapartida. E aí eu consultando os sites, mas eu quero voltar, em nenhum momento eu não vi esses ofícios que foram lançados aqui, e eu olhei ata por ata, porque está no site da Câmara. Está no site da Câmara, todas as atas dessa casa. Eu não vi a leitura do ofício 244 e nem da resposta do ofício 182 desta casa. E já aproveitar, está faltando 2 atas no ano de 2025, ata 46 e 47, no site da Prefeitura, no site da Câmara. Está faltando lá as atas das eleições da mesa, está faltando colocar no site. Eu tive o cuidado de olhar todas as atas para ver se houve a leitura aqui desta casa desses ofícios. É isso, mas também não valia de nada, né? E aí me chamou a atenção a publicação da própria prefeitura. Em nenhum momento eles colocaram que era emenda impositiva, nem da onde veio o recurso. Diferentemente da nossa, que nós entregamos a ambulância, e qualquer outra que a entregue, diz lá, olha, emenda impositiva, valor de tal, tanto recurso livre quanto a partida de tal. Esse não houve, porque não tinha recurso. Então foram espertos. Só que o prefeito se contradiz no vídeo e eles fizeram um remanejamento. Então maquiaram o orçamento. Maquiaram o orçamento. E a gente não sabia. E aí eu contestei. Olha, se eu liberei um recurso livre de 720 mil, como é que agora é emenda impositiva? E aí comparar as nossas, a nossa entrega da ambulância, dizendo, também não foram chamados. Não, eu concordo que aquele que indica, ele tem que ser chamado para fazer a entrega. Isso é, qualquer leigo sabe, e a gente faz questão de ir lá entregar. E esse é o nosso papel aqui dentro da Câmara de Vereadores também. Direito que nós temos desde 2021 dessas emendas impositivas. Eu acho que tem que se tomar mais cuidado com emendas impositivas aqui nesta casa. Tem que ser tratado com mais seriedade. E aí eu me faço um questionamento. Eu olhei o relatório das emendas impositivas, 24 de dezembro de 2025, agora o último relatório que teve, está no site da Prefeitura. Tem emenda do vereador Adriano, que era da minha bancada, era do meu partido. Então, as emendas do vereador Adriano eu vou poder entregar também. Não executadas ainda. Vou poder entregar, né? Eu acho que não é assim que funciona. Eu vejo outras câmaras, mesmo a pessoa não sendo vereadora, ela ainda... Olha, eu na minha época de vereador indiquei o recurso, tal ação, e ela não sendo, mesmo ela não sendo vereadora, ela vai lá fazer a entrega. Então, e aí eu fui atrás do empenho do pagamento. Eu digo, não, vou ter que olhar o empenho. Empenho 1975, do dia 31 de março. E o empenho, para quem não sabe o que é o empenho é uma garantia daquele que ganhou a licitação, que aquele dinheiro está no orçamento. O empenho 1975, para qualquer pessoa que quiser olhar no site da Prefeitura, é difícil de procurar, não é muito fácil. Empenho 1975, ele diz, pagamento... Forma de pagamento. Recurso livre de não vinculados a impostos. Se fosse emenda impositiva, teria um de cada um.
empenhos diferentes. E esses trâmites, e a gente tem que observar, a coisa é muito séria. A não execução de emendas, e isso não é de agora, a não execução de emendas, nossas emendas, dentro do ano, e elas não sendo empenhadas naquele ano, são improbidade administrativa. E a gente não está tratando isso muito seriamente. Então, quero deixar aqui, eu sou vereador para isso, eu fui eleito para isso. E eu quero respeitar as pessoas que votaram em mim e também as que têm opinião diferente de mim. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero restabelecer a verdade. Porque lacrar em rede social é fácil. Tu atinge toda a população. E onde a gente passa, o prefeito te deu um xixi hoje. Não, mas tem que falar a verdade do que acontece. Não é chegar a lacrar em rede social. Eu bem poderia lacrar em rede social, mas não faço. Então tem que restabelecer a verdade. Eu faço um desafio aqui. Me traga um empenho 1975 que diga que é pago com emenda impositiva. Mostrem aqui, me traga a documentação que houve alteração de LOA ou decreto de remanejamento. Tragam aqui, me mostrem, eu retiro tudo que eu falei e me retrato da publicação que eu fiz. Enquanto eu estiver vereador, eu vou estar e vou fiscalizar isso. Que bom que, e eu agradeço, vereador Cláudio, que a nossa emenda 2026 para esse orçamento, ela já foi cumprida. A gente, inclusive, já entregou. Que bom que seja assim. E eu peço que a COF, ela se atente a isso também, que a COF é responsável, e questionar. Eu sei que o senhor questionou um dia que não houve a comunicação do Executivo, vereador Cláudio, da resposta de como estavam as emendas positivas desse ano. O senhor questionou lá. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que questionar, porque ela vai ter que estar incluída na LOA do ano que vai ser executado. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião às 8h25.